Nesse estudo que eu tentei fazer, me custou muito. Ontem, que foi quando eu fui fechar as buscas que eu fiz, me bateu uma angústia muito grande. Uma tristeza enorme. Tamanha é a nossa responsabilidade diante daqueles que estão aqui para aprender o Evangelho, estão aqui para poder fazer uma experiência e desistem. E jogam por terra. A gente sabe que não é um caso comum, mas é uma situação que está entre nós todos os dias. O desgosto causado pela dor, pela perda, por uma série de fatores, faz com que nós, muitas vezes, desistamos da vida. E atire a primeira pedra quem nunca pensou em morrer para escapar de uma sensação de dor ou de impotência extremas. Parece comum ao ser humano experimentar, pelo menos uma vez na vida, um momento de profundo desespero e de falta de esperança. Os adjetivos são mesmos estes: extremo, insuportável, profundo. Mas aos poucos, os seus sentimentos e ideias se reorganizam, suas experiências cotidianas passam a fazer sentido novamente e você consegue restabelecer a confiança em si mesmo. Você descobre uma saída, procura apoio, encontra compreensão. Aquele desejo autodestrutivo, aquela vontade de resolver todos os problemas num só golpe, se dilui. E você consegue ir adiante. Muitos, no entanto, não conseguem encontrar uma alternativa. O suicídio para esses parece ser a última cartada. O checkmate contra o sofrimento. Para um presente pesado demais, ou para um futuro por demais amedrontador. E eles se matam. Mas, na verdade, não desejavam se matar. Queriam matar a dor extrema. Queriam matar a dor insuportável. A dor profunda que estavam sentindo. Imperscrutável no limite, o suicídio não tem explicações objetivas. Agride, estarrece, silencia. Continua sendo tabu, motivo de vergonha ou de condenação, sinônimo de loucura, assunto proibido na conversa entre pais e filhos, entre amigos e até mesmo com o terapeuta. Mas as estatísticas mostram que o suicídio precisa sim ser discutido. Trata-se, além de uma expressão inequívoca de sofrimento individual, de um sério problema de saúde pública. Segundo o mais recente relatório da Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 804 mil pessoas se mataram no ano de 2012. E nós estamos falando de 5 anos atrás. Porque são estatísticas difíceis de serem conseguidas. Se fala muito pouco. Quanto suicídio acontece aqui em Brasília, um lugar onde a pujança, o dinheiro, jovens, ainda com 25, 30 anos, tem todo o dinheiro, tem todas as coisas nas mãos. E eles permitem o suicídio por quê? Porque não resolveu o porquê da vida. Não resolveu suas dores. Quanto mais inteligente uma pessoa é, mais fadada ela talvez esteja em procurar aquilo que ela não encontra no cotidiano, nas dores, nas dificuldades. Ela conquista tudo, mas depois, diante da vida, meu Deus, mas isso é a vida? E nós vamos ver que há muitas situações em que a pessoa chega a esse extremo. É uma taxa de 11,4 pessoas para cada 100 mil habitantes. Isso significa um suicídio a cada 40 segundos.
Depois nós estamos falando aqui, pessoas já se mataram. A violência autodirigida, como o suicídio, é classificada pela OMS, como é classificado pela OMS, é hoje a 14ª causa de morte no mundo inteiro. E a terceira entre pessoas de 15 a 44 anos. Mais do que guerra, gente. Que coisa absurda. Mais que acidente de trânsito. De ambos os sexos, essas pessoas. Não é só as pessoas de masculino ou feminino. São de ambos os sexos que encontram essa mortalidade. Não pode mais ser ignorada. No núcleo familiar e comunitário, a melhor prevenção é falar sem temor sobre suicídio e saber identificar os pedidos de socorro das pessoas mais íntimas. Ninguém precisa dar uma solução para os problemas do outro. Deve apenas aprender a ouvir. As pessoas encontram as soluções dentro de si mesmo quando conversam e refletem sobre seus conflitos e suas emoções. Mas por que tantas situações como essas acontecem, com tanto suicídio? Existem alguns fatores, né? Vamos falar sobre eles? O primeiro deles, que responde por mais de 30% dos suicídios, as doenças mentais. O que é doença mental? Depressão, esquizofrenia, bipolaridade. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas doenças, mas nós devemos começar a pesquisar. Nós gostamos tanto do YouTube, né? Vai lá no YouTube, tem tudo isso. Digita lá, depressão. Tem lá todos os fatores que causam, todos os fatores que influenciam, né? Os sinais da pessoa, né, doente, depressiva. Ela começa a chorar, tristeza, não quer comer, não quer claridade, quer ficar no escuro, e por aí afora. A esquizofrenia. O que causa a esquizofrenia? Sabemos hoje, existem estudos que comprovam que a maconha é o maior disseminador de esquizofrenia entre os jovens. Por que isso? Porque degrada as funções do nosso cérebro, da nossa mente. Então há necessidade de nós começarmos a prestar atenção nestas pessoas. A bipolaridade, nós sabemos o que é, não é? É humor extremo, tristeza extrema. Não significa que também toda pessoa depressiva, esquizofrênica e bipolar, elas são suicidas. Podem ser suicidas. Nem todas que são depressivas, esquizofrênicas e bipolares vão cometer suicídio. Mas é um indicativo de que nós devemos começar a prestar atenção. São fatores que fazem com que a pessoa chegue à atitude extrema contra a própria vida. Os traumas de infância é um outro fator que causa suicídio. Nós estávamos até estudando o Evangelho falando que nós devemos ter uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos. Dar a eles a dimensão da vida correta. Esses traumas que a criança passa, e são variados, são várias as causas desses traumas, desde um simples rigorismo com o filho, até um desleixo com eles, né? Mas desde essas coisas tão simples, mas situações onde a criança é violentada sexualmente, fisicamente, e por aí afora. São várias as coisas que levam uma criança a criar um trauma. E esse trauma, à medida que ela vai crescendo, que vai chegando à sua autossuficiência, ela enxerga, ela se olha, ela consegue se ver. Se não for resolvido, esse trauma ele se potencializa e pode se transformar numa causa de suicídio. As drogas, desde álcool, a maconha, as drogas pesadas, todo tipo de química, toda droga, o que cria na pessoa? Primeiro, é uma fuga. Droga é uma fuga de uma situação que não consegue viver. É uma busca de fuga. Mas acaba que essa fuga não se realiza e muitas vezes a pessoa
utilizando da droga, ela potencializa uma coragem exacerbada e ela acaba se transformando num potencial suicida. As perdas. Quem não chora desesperadamente a morte de um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão? E muitas vezes a pessoa não suporta. Não suporta essa dor. E ela vai se perder. O abandono. Isso ocorre muito entre os idosos. E são situações que não são estatísticas que não são contadas. Por quê? No abandono, principalmente nos idosos. Porque acha que é morte natural. Mas nas casas de repouso, onde são colocados idosos, já doentes, precisando de tomar o seu remédio regularmente, eles são colocados, abandonados por aqueles que deveriam estar devolvendo a eles a vida que lhes foi dada, né? Os filhos que abandonam os pais, ou mesmo qualquer um outro parente, deixa o idoso ali, e ele, desgostoso da vida, deixa de tomar os remédios que lhe mantêm a vida. É um suicídio que ninguém fala. Não é contado nas estatísticas. Mas quantos estão abandonando a vida por isso? As doenças terminais, também um outro fator que pode desencadear o suicídio. Por que as doenças terminais? A pessoa, se não, já que eu vou morrer, eu vou antecipar, porque eu vou ficar sofrendo até o fim. Quantos não atentam contra a própria vida? No caso dos jovens, eu queria salientar uma situação que ocorre muito. Os acidentes de carro de jovens, né, de pessoas ainda jovens, ele bebe até perder o controle e sai a dirigir e se mata. Não são contados na estatística de suicídio. São acidentes de automóvel. Mas quantos utilizaram desta ferramenta para se matar? Entre os homens, um fator muito forte, que o homem é mais truculento. A mulher, ela tenta mais vezes o suicídio. Mas ela não utiliza de atos extremos como os homens, que é dar um tiro, de tomar uma atitude mais brusca, de pular à frente de um veículo, de se lançar de um prédio. Então eles têm mais força, têm mais truculência para poder resolver o ato extremo. E as mulheres não. Elas verbalizam mais, elas conversam, elas relatam a sua dor, elas vão para um salão, ali nas conversas entre as amigas, e acaba que ela verbaliza, ela fala daquilo que está sentindo e pode ser amenizada na sua dor. Esses são os fatores que causam. Os sintomas. Quais são os sintomas? Aquilo que sinaliza para nós. Porque, olha, gente, é muito triste uma família ter uma pessoa, perder um ente querido por um ato tão extremo, por um ato tão doloroso. E isso cria um sentido de arrependimento depois. Então, para que a gente não permita que isso venha um dia acontecer, vamos olhar à volta. Vamos prestar atenção naqueles que caminham conosco, naqueles que estão sofrendo alguma dor. Por exemplo, a desesperança. Tem pessoa que assim, ela está desesperada. Ela não quer, ela quer resolver um problema, mas acha que ela não tem solução, e ela manifesta essa desesperança. A gente percebe que ela está numa situação terrível. O humor deprimido, pessoas que vivem, tudo para eles não presta, tudo para eles é difícil, tudo é doloroso, tudo não dá certo. É sintoma. Sentimento de culpa. As pessoas começam tudo ela é culpada. Ela se manifesta que ela é culpada de tudo. Tudo que acontece no núcleo familiar, isso é culpa minha. Eu é que não fiz direito. Eu é que deveria ter feito e não fiz.
Isso, gente, é sinal. A pessoa está sinalizando que ela está doente. Ela está precisando de ajuda. Ela está precisando de colo. Diante dos fracassos, uma pessoa fracassou, uma pessoa perdeu um emprego, uma pessoa perdeu alguma coisa. A pessoa fracassou. Ela estudou muito para poder passar no concurso, para passar no vestibular, não conseguiu. E ela manifestou alguma tristeza, alguma chateação profunda. Vamos ficar atentos. Vamos olhar com mais carinho. E a gente acostuma com as pessoas do nosso lado e a gente não presta atenção. A pessoa inquieta ou agitada, ela é calma, tranquila. De uma hora para outra se torna inquieta e agitada. É um sinal. Vamos prestar atenção. A insônia persistente. A pessoa dorme bem, de uma hora para outra ela começa a reclamar que, pô, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo dormir. E se você levanta, acorda à noite, ela está acordada. Vamos chamar essa pessoa para conversar. Ela precisa de ajuda. Perda de peso. Não é questão só de anorexia, não. Pode ser um desencadeamento de uma situação pior. Gestos lentos. A pessoa não... Para caminhar, para conversar. Isso significa que a pessoa desistiu de viver. Ela desistiu de tudo. Ela não quer saber de nada. Para ela está tudo certo. Olha, do jeito que vier, tá bom. Eu não estou nem aí. Será que nós não podemos, diante disso, começar a acender uma luzinha e começar a acompanhar esta pessoa? Oferecer-lhe ajuda? Cansaço. A pessoa, tudo para ela está... Tudo está difícil. Estou cansado, eu não quero saber, eu não quero divertir, eu não quero saber de nada, eu estou cansado, eu não quero saber, só quero dormir. Isolamento social. Isso são coisas, gente, que a gente precisa prestar atenção. Eu gostaria de... A gente poderia, talvez, fazer um manualzinho, né, e ter em casa. Todos deveriam ter em casa um manualzinho para saber, para lembrar disso. Mas eu acho que são situações assim tão extremas que, a gente falando hoje aqui, nós vamos nos lembrar disso. Começar a prestar mais atenção àqueles que estão conosco. E a pessoa começa a idear, criar a ideia do suicídio. Ela fala, essa vida não presta mais não. Um dia eu dou cabo da minha vida. Um dia eu acabo com isso. Eu já ouvi isso de várias pessoas. Não significa que ela fale e que ela vá cometer. Mas ela está sinalizando para nós. Vamos tomar mais cuidado, vamos estar mais próximos, vamos conversar. Ela começa a preparar documentos. É uma escritura que ficou ali enrolando, o registro de uma escritura, a transferência de uma escritura, né? Um contrato social, que a pessoa não ficou por muitos anos, mas de uma hora para outra ela quer resolver. Dar objetos pessoais de valor sentimental elevado. Vocês podem... Existe uma autópsia suicida, que eles chamam. Autópsia de um suicídio. O que é isso? As pessoas vão na família e vão tentar reconstituir os últimos passos da pessoa que se suicidou. E isso são tudo situações relatadas. Tudo isso que eu falei são situações relatadas nas autópsias feitas. Tá? E essa de dar os objetos pessoais, né, de alto valor, de estima, é o último furo, é a última etapa, das últimas etapas. Ela já está com tudo ideado, já está tudo pronto, eu vou fazer assim, eu vou estar esperando só o momento certo. Ela está preparando, está preparada. Ela está só finalizando. E outra coisa, escrever cartas, mandar mensagem. Escrever carta é uma coisa mais antiga, mas hoje é o celular, né? Ali, ó, né, o Zap Zap, o WhatsApp. As pessoas mandam recados. Elas vão mandar. E vamos ficar atentos, né? O estado terminal
desse possível suicida é alto grau de desesperança. A pessoa ela não acredita em nada, ela não quer saber de nada, ela abandonou tudo, ela jogou tudo pro ar, ela está pronta para o suicídio. E a grande incapacidade de resolver problemas. Ela não consegue dar conta, ela não consegue nem não se penteia direito mais, não se cuida, ela não quer alimentar direito mais. Qualquer probleminha ela perde o equilíbrio, ela desespera. E as consequências disso? Para os familiares e amigos: tristeza, impotência, arrependimento, vergonha, sentimento de vingança, sentimento de culpa, sofrimento psicológico, medo de enlouquecer e até também de cometer suicídio. Eu não tenho essa experiência na minha família, mas eu acredito que seja muito doloroso. Eu tenho uma amiga espírita. O irmão dela não era espírita, mas era católico, frequentava a igreja, tinha uma amizade muito grande. Esse menino, com seus 24 anos, deu cabo da vida. Eu vivi isso. Que desespero. Eu fui tentar dar uma ajuda. E que de fato dei. Essa pessoa agradecida a mim até hoje. Como essa menina sofreu. Como ela sofreu. Ela relatava para mim que a vontade era colocá-lo no colo e dizer: meu irmão, por que você fez isso? Por que você não falou nada? Por que eu não prestei mais atenção a você? Por que eu não fui aonde você estava em outras vezes? Eu te abandonei. Por que eu não olhei mais para você? Por que eu não me dei mais tempo com você? Ela custou muito a superar. Ela ainda está superando. E a gente acha que é vergonha procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, né? A gente acha que isso é tabu, isso é coisa de louco. Louca que faz isso, que procura psiquiatra. Quando nós estávamos conversando, né, Jardim? As pessoas até arranjam uma desculpa para falar que vai ao psiquiatra. Eu estou indo visitar outra coisa. Não fala que vai ao psiquiatra, porque é demérito, é vergonha, é fraqueza, é louco. Gente, nós vivemos a era do pensamento, nós vivemos uma era totalmente diferente de alguns anos atrás. Nós precisamos acompanhar essa situação. Nós precisamos ter mais cuidado conosco e com as pessoas que estão do nosso lado. Vocês pensam que ontem não me veio à minha cabeça alguns momentos que eu já tive de desesperança na minha vida, que eu falei que eu também queria me matar? Ontem foi muito difícil. Porque esse sentimento de impotência, esse sentimento de perda irreparável, tanto para quem vai quanto para quem fica, é muito forte. E isso vibra entre nós. Isso também é um causador de suicídio, porque a pessoa entra numa onda de tristeza e ela capta essa tristeza e acaba potencializando. O que fazemos? É olharmos em volta. É darmos a todas essas pessoas a oportunidade de, como nós estamos aqui hoje, refletindo sobre isso, sem doer tanto o coração, para nós repararmos, para nós apoiarmos, para nós darmos a eles a oportunidade de fazer alguma coisa por si. Porque, como eu disse no início, ninguém quer matar-se, ele quer matar a dor, ele quer matar a desesperança, ele quer matar o sofrimento. E as consequências para o suicida? Aí entra a doutrina espírita, né? Na sua parte religiosa, científica e filosófica, onde no livro Céu e Inferno, capítulo 5, diz que o suicídio é tido como um crime aos olhos de Deus. Muito forte isso, né? E que na pergunta 944 do Livro dos Espíritos diz que é uma transgressão à lei divina. No Livro dos Espíritos também, na pergunta 953A.
uma falta de resignação e submissão à vontade do Criador. Desse modo, jamais o homem tem o direito de dispor da vida, porquanto só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando o julga oportuno. Então, meus irmãos, diante disso, diante dessa consequência que é para os nossos irmãos, aqueles que tomam essa atitude tão triste de tirar a própria vida, nós chegamos à conclusão de que muitos deles, não só pela dor, ou não só porque não suportaram a dor, ou não aprenderam a suportar a dor, mas porque não tiveram Deus nesse momento no coração. O materialismo falou mais alto. A falta de conhecimento das leis morais, da vida do espírito, é que muitas vezes potencializa esse desrespeito a si próprios. E há esperança para o suicida? A gente sabe pelo ensino espírita que ele sofre, até pelas próprias comunicações dos espíritos, ou dos próprios espíritos suicidas, nas reuniões mediúnicas, a gente tem conhecimento disso. O espírito sofre antes de terminar o seu ato. Ele toma consciência do que fez. Ele, na esperança de matar uma dor, matar um sofrimento, ele mata a si próprio e vê que ele cometeu um grande erro. Ele sofre por dar cabo da própria vida e sofre por saber que ele cometeu um desatino e que ele aumentou a própria dor. Porque, diante da lei inexorável de nosso Pai, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, conosco e com os outros. Mas Deus é amor, e Ele outorga a todas as criaturas a maior expressão de sua bondade infinita, a possibilidade de os seres evoluírem sempre, incessantemente. Permite que as existências se sucedam, ofertando as oportunidades infinitas de reajuste e reforma. E isso é possível através do mais efetivo veículo da lei de Deus, que é a lei de evolução, a reencarnação. Nós não perdemos, ou nós não seremos condenados eternamente, como muitas religiões afirmam, pelo fato de suicidar-se. Nós vamos arranjar mais uma continha para ser paga. Mas Deus, na sua infinita bondade, nos propicia esta oportunidade quando nós quisermos e quando nós estivermos preparados. Portanto, os familiares do suicida de ontem ou de hoje não se exasperem. Ao contrário, mantenham viva a esperança de que é possível a remissão das faltas e que o Pai de misericórdia propiciará os meios de fazer com que o próprio autor do ato extremo se reconheça espírito eterno e indestrutível, e que a calma, a resignação e a fé serão os mais seguros preservativos contra as ideias autodestrutivas. Não será demais que se lhes repita: Deus é bondade infinita e, portanto, não permite que suas criaturas sofram indefinidamente, e que esse sofrimento poderá ser abreviado mais rapidamente mercê de orações sinceras e cheias de amor de todos quantos querem que se estabeleça o bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, nos itens 14 a 17, também há uma explicação maravilhosa a respeito do suicídio, principalmente como consolo, como explicação para os valores que nós temos que trazer para as nossas vidas para evitarmos que o suicídio seja cometido por nós. Esse estudo do Evangelho
seria importante para todos nós que buscássemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 14 a 17. É um estudo profundo que eu não tive, não o coloquei em primeira mão aqui, exatamente para poder falar desses temas, dessas situações que nos impactam no dia a dia, nesses sintomas que as pessoas têm ao estarem propensas ao suicídio, o que causa, porque nós vivemos em um mundo onde as informações são as mais desencontradas possíveis a respeito de Deus, da vida, do Espírito Eterno que somos. Então, meus irmãos, que a gente possa, no nosso dia a dia, estar mais atentos àqueles que caminham conosco. E muitos de nós, muitas vezes, viemos propensos ao suicídio, mas o amor de nossos pais, daqueles que caminham conosco, nos demoveram dessa ideia. Então agora é a nossa hora de fazer a nossa parte. E não precisa que seja um pai, uma mãe, um irmão, um filho, um primo, um amigo somente, mas um colega de trabalho. A gente defronta com pessoas com quem trabalhamos, pessoas totalmente desajustadas, pessoas difíceis, pessoas que estão enfrentando problemas que para nós talvez fossem impossíveis e fáceis de resolver, mas que para eles é maior do que sua própria compreensão. Então que possamos ser esse alerta, que possamos estar atentos a todos que se sintam desajustados, tristes, desesperançosos, achando que a vida é mais difícil do que realmente ela é, para a gente poder ajudar. Nós estudávamos hoje aqui que a nossa presença aqui na Terra é preciso que nós estejamos prontos para cooperar uns com os outros, né? Que nós acreditemos uns nos outros e que nós estejamos prontos a cooperar uns com os outros. Então façamos isso, estejamos atentos àqueles que estão conosco e estejamos dispostos a cooperar, a ajudar, a dar o nosso conhecimento. Que eu sei que todo espírita já tem um conhecimento aclarado a respeito do que é o suicídio. E que nós possamos desmistificar esse tabu de que suicídio não se fala, que não se deve tratar, que se falar de suicídio é incitar as pessoas ao suicídio. Não, gente, é o contrário. Nós precisamos falar para que as pessoas que alimentam essa ideia tenham a coragem de dizer para nós, eu estou pensando nisso, você pode me ajudar? Como disse no início, a ajuda é ouvir. A pessoa está à procura de uma ajuda. E muitas vezes uma palavrinha única que a gente fale seja o suficiente para ajudar. Não precisamos de belos discursos. Precisamos muitas vezes de uma ação caritosa, de uma ação bondosa e atenta àqueles que caminham conosco. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a compreender isso, nos ajude a conversar mais sobre essas coisas, para que nós possamos levar a todos que estão conosco, né, uma palavra de ânimo, porque a vida cobra de nós. Mas o Pai, que é eterno amor, nos oferece tudo. Nos oferece os amigos, nos oferece a vida, nos oferece até os problemas para que eles possam ser superados. Porque só assim nós seremos capazes de cumprir a nossa missão, a nossa trajetória, como Deus quer que nós façamos aqui nessa terra. Que Jesus nos abençoe e nos acompanhe.